Começando mais um vídeo aqui no canal e eu confesso que eu tô extremamente travada para gravar esse vídeo, porque faz exatamente um mês que eu não gravo nada. Aconteceu algumas coisas nas últimas semanas, não foi nada grave assim, mas acabou que uma semana encavalou na outra e eu não consegui gravar nada, eu acabei perdendo ali os dias de gravações. Enfim, tem muita coisa pra contar, esse vídeo vai ser basicamente uma atualização. Eu não sei se eu vou colocar cenas de vlogs aqui, o objetivo é que seja uma atualização mesmo das coisas das últimas semanas, o que aconteceu, enfim, vamos lá. Observável aqui que eu mudei o cabelo, né? Cortei um pouco do cabelo, então eu tô com um cabeção enorme. Até no outro dia eu achei que ele tava melhor do que tá hoje, acho que hoje tá bem cabeção mesmo, mas mesmo assim eu gostei bastante. E é isso aí, ó, uma primeira novidade, né? Novidade, é tipo uma coisa aqui, atualização. Outra coisa que eu mudei também aqui o cenário, então eu tô lá do contrário. Antes a minha mesa ficava nessa parede aqui que tem colagem, e agora eu mudei, inverti, ela tá do lado contrário, então eu tô olhando no computador na parte direita aqui, né? É que vocês não conseguem ver no vídeo. Então acabei invertendo, principalmente porque eu tenho um outro canal, eu já falei aqui sobre ele, e ele é de Work With Me, que é trabalhando comigo, né? E eu acabo gravando a minha tela do computador, então eu achei que seria um bom ângulo aí pra dar uma mudada um pouco. Depois que eu troquei o ângulo foi até engraçado, porque daí eu percebi que eu tive 68 vídeos no ângulo, e daí depois eu fui completamente contrário do que tava antes, então ficou uma sequência de 68 vídeos iguais e o resto diferente. Vou ver se eu coloco uma foto pra dar pra entender o que eu tô falando. Mas é isso, tem essas duas atualizações. Agora, com relação às últimas semanas, por que eu não gravei vídeo? Eu expliquei aqui no post de comunidade do canal e tal, e eu tive uma questão no dente. Eu tive que extrair o dente e tal, então assim, foi meio tenso, bem tenso na verdade. E acho que essa é a primeira vez que eu tô falando longo período de tempo, depois que eu retirei esse dente, então eu tô achando estranho. Mas pra resumir, eu tive um problema no dente que eu já estava tendo. Pra quem já teve aí vai saber, né, mais ou menos como funciona, mas ele chama abscesso. Tive um abscesso dentário 3 vezes por causa do mesmo dente. Na primeira vez que aconteceu foi em novembro do ano passado, parecia que eu ia morrer, tava, nossa, muita dor. Na verdade foi em outubro do ano passado. Tinha uma viagem pra ir pro Brasil, que eu não ia há muitos anos, e ia ser em 15 dias depois que eu tive essa emergência no dente. Então foi bem, assim, complicado, né? Enfim, fiquei super nervosa pra ver se de fato ia resolver antes de eu ir viajar pro Brasil. Mas acabou que deu tudo certo e tal. E daí naquela época eu achei que era um ponto único que ia acontecer e depois nunca mais ia acontecer de novo, né? O dentista também não tinha observado nada assim absurdo e tal, ele não tinha falado que eu teria que fazer alguma coisa, cirurgia, né? E daí, pra quem não sabe o que é, basicamente uma bolha que nasce na sua gengiva, perto de algum dente que infecciona. No meu caso, já estava no nível de infecção, já tinha passado da inflamação. E ele chegou a falar pra mim, nesse primeiro dentista, que foi o pior caso que ele já tinha visto. Então, pra você ter uma ideia, né, como que tava bem feio. Então foi lá uma sofrência e tal, isso foi em novembro. Aí, quando foi em janeiro desse ano, outubro, né, eu falei errado de novo. Quando foi em janeiro desse ano, eu tive pela segunda vez o mesmo problema. E foi aí que eles identificaram que eu ia ter que fazer uma cirurgia, ia ter que arrancar o dente. Obviamente, né, não é uma cirurgia assim, muito extrema, né, é um negócio, não é todo mundo passa, mas acaba que muitas pessoas acabam tirando o dente, essas coisas, até eu tirei siso já, então assim, uma coisa meio normal. Mas de qualquer forma, daí sim que o dentista, foi um outro dentista da mesma clínica e tal, tirou raio-x e tudo mais, e ele viu que eu teria de novo se eu não saísse correndo e não resolvesse esse problema. Mas aí foi essa segunda vez, a segunda vez até chegou a estourar e tal, daí teve, enfim, bem tenso. Aí eis que isso acontece pela terceira vez, porque a Bonita aqui não foi resolver, né? Então aconteceu a terceira vez em junho desse ano, 4 semanas atrás, por isso que eu dei uma desaparecida. Foram uns dias bem difíceis ali, que não teve como, eu tive que fazer a cirurgia, então eu tive que tirar o dente. Por sorte só foi um, não foi mais que um. E daí ele fez todo um escaneamento lá, né? Tipo, raio-x, coisas dos outros dentes pra ver se tinha alguma coisa a mais. Mas, de qualquer forma, eu tive que tirar, não deu solução, nem canal, nem nada. E daí foi isso. Então acabou que eu tive esse problema por uma semana, tomei remédio e tal, ele deu aquela, né, enfim, remédio direto no dente. Aí depois eu esperei uma semana, que eu já vou contar aqui por quê. E depois na semana seguinte, né, 15 dias depois, 3 semanas depois quase, eu fiz a retirada. E daí foi mais uma semana só se recuperando disso. E graças a Deus, tô recuperada. Eu tô achando super estranho falar, igual eu falei, né, que tá meio estranho. Mas tirando isso, já tá 100%, tô conseguindo comer normal, dormir também normal.
Enfim, até uma questão, eu já tinha comentado aqui nos vídeos anteriores, que eu tava com uma questão no estômago de azia, refluxo e tal, refluxo noturno, e a gente desconfia que é por causa justamente desse dente que eu descobri que tava com problema, né? Então pode ser que uma coisa puxou a outra e eu estou torcendo muito pra que agora resolva automaticamente esse problema, apesar de que eu tive a semana passada. Então vamos ver aí nas próximas semanas se ajuda ou não. Mas enfim, a outra coisa que aconteceu nas últimas semanas foi que meu irmão veio me visitar e eu fiquei muito feliz. O meu irmão e a esposa dele, eu ia falar namorada, mas é que eles casaram no ano passado. E aí foi a primeira vez que alguém visita a gente na Inglaterra, porque ninguém teve coragem ou se planejou direito ainda pra visitar a gente. Eu já tinha comentado aqui que eles iam vir, só não falei que era eles e tal. A gente foi buscar eles em Manchester e depois a gente passou o dia lá pra eles conhecerem, eles gostaram muito de Manchester. E daí no dia seguinte a gente veio pra cá, ficou um dia em casa, depois a gente já foi pra Londres, ficar 2 dias em Londres. Eu tentei gravar de uma certa forma, mas não deu certo, porque eu preferi aproveitar com eles, né, ficar com eles, do que ficar pegando o celular o tempo todo. Então eu acabei priorizando a ficar com eles, né, óbvio, se a gente coloca na balança, é o que faz mais sentido. E eu acabei tirando, sim, umas fotos e vídeos e tal, mas tudo na vertical. Vou ver se eu coloco aqui nesse vídeo pra contar como foi, mas foi muito gostoso. O clima tava ótimo também, né, então o tempo tava bom, que essa era uma preocupação de pegar chuva, né, ia ser meio ruim. Eles iam passar alguns 5 dias aqui só, então pegar chuva ninguém merece. A gente acabou até pegando alguns dias assim meio nublado, mas estava assim agradável. Pegou um final de tarde com chuva, acho que foi em Manchester, que é o clima, né, mais Manchester impossível. Mas foi bem tranquilo também, nada muito exagerado. E foi isso, a gente aproveitou muito. A gente comeu em restaurante, conheceu todos os lugares assim mais principais na cidade, né, mais turístico e tal. Então foi muito gostoso, aproveitei e matei a saudade. Foi engraçado porque como eu fiquei muitos anos sem ir pro Brasil, dessa vez que eles vieram, como a gente tinha no passado, né, no final do ano passado, parecia que eu tinha visto ele ontem, sabe? Então, assim, não tava aquela coisa daquela saudade imensa igual a que aconteceu no ano passado. Então foi muito engraçado essa parte, parecia que a gente já tava, tipo assim, ah, tá, beleza, meu irmão tá aqui, tipo, faz um final de semana que eu não vejo ele, sabe? Tem essa percepção de tempo totalmente errada, né? Muito engraçado. E foi isso, então a gente acabou aproveitando muito. Aí na hora que eles foram embora, eu quase não queria que eles fossem, mas não tinha como, eles tinham que ir. Foi bem gostoso, eles amaram. Manchester principalmente. Londres foi legal também, mas eles gostaram bastante de Manchester, porque é bem... tem os tijolinhos, né? As casinhas tudo escuro, assim, aquele meio vermelho escuro, daí eles gostaram bastante disso aí. Mas foi muito bom, igual eu falei. Então acabou que uma semana eu tive o problema do abscesso no dente, tentei me recuperar, daí na semana seguinte eles estavam aqui, e depois na outra semana seguinte eu tive que fazer a extração, e agora estava me recuperando, né? Então já faz uma semana, acho que vai fazer 2 semanas que eu fiz a cirurgia. Eu acho que meu rosto tá um pouquinho inchado aqui ainda. Eu sinto, né? Olhando muito no espelho, eu consigo ver que tá um pouquinho inchado. Mas enfim, tem outras coisas que eu tava quase esquecendo de contar nesse vídeo. Eu comprei um microfone, de novo, estou tentando. Esse aqui é o Lark M2S, que é o que eu tô usando agora, que é um modelo diferente. Foi uma novela as últimas semanas, pra quem acompanha os vlogs aqui, deve ter visto, né? Inicialmente eu tinha comprado um microfone de lapela bem ruim. Aí eu desisti dele e falei, vou investir num microfone bom, que é o da Holyland, só que é aquele em formato de moeda. Comprei um, ele veio com barulho, começou a dar barulho. Eu peguei e decidi trocar. Veio o segundo e ele também veio com barulho, como se fosse um chiado no fundo. E daí eu percebi que o chiado que tava vindo realmente não tinha nada a ver com o meu celular, né? Era do microfone mesmo, então eu troquei de novo. Dessa terceira vez eu comprei de novo o mesmo microfone, porque tava ali falando, alguns comentários falando que isso aconteceu com a pessoa e que ela tava trocando várias vezes até vir um certo, sem defeito nem nada. Isso na Amazon, olha só. Mas aí desse terceiro microfone, ele foi extraviado pela Amazon e eu achei muito engraçado, porque 3 tentativas de comprar o microfone e nenhuma deu certo. Nunca tinha tido caso de extraviar coisa pela Amazon e eles perderam a entrega, né? E perderam, enfim, o produto eu acho que eles perderam. Tive que esperar alguns dias, mas entrei lá com recurso falando que eu não recebi e eles depositaram o dinheiro de volta para eu poder comprar outro. Dessa última vez eu falei, quer saber, vou comprar
outro modelo, né, que é esse aqui, é o mais novo, que não foi meu favorito, sinceramente, porque como eu vejo todo mundo usando aquele outro, eu gostei muito do adesivo lá que eu falei nos outros vídeos também, que você coloca o adesivinho assim na moedinha, eu acho muito fofo. Então eu tava bem animada para esse microfone, mas eu acabei, enfim, adaptando o plano porque 3 vezes, né, tipo, parecia um sinal. E o mais engraçado de tudo é que esse aqui teve um problema na entrega, e daí no primeiro dia ele não chegou, e daí no segundo dia acabou chegando, acabou não extraviando lá, mas já tava com aviso que poderia ter acontecido isso. Então foi muito engraçado, que eu dei muita risada. Falei, se tivesse extraviado, nunca mais eu comprava microfone na minha vida, porque não é possível. Mas é isso, então eu comprei de novo esse Lark M2S, que é o modelo que você coloca na blusa assim, ele fica pra dentro, a parte maior. E eu comprei o kit completo porque ele vem com adaptador ali pro celular e tal, que eu uso o celular pra gravar, né? Não tem câmera. Eu fiz alguns testes, então eu vi que ele não tava dando chiado, né? Mas vamos ver aí nos próximos dias se isso muda. Porque da primeira vez que eu comprei, isso mudou alguns dias depois. Então demorou alguns dias pra eu perceber, pelo menos, que tava chiando. E daí foi isso. Então eu dei essa novidade aí, esse microfone. Enfim, e foi isso que aconteceu essa semana. O que eu ia contar também é sobre o calor aqui, que está infernal, tá muito quente. Hoje, principalmente, bateu 30 graus. E daí todo mundo que fala, 30 graus, tipo, não é nada comparado ao Brasil. Mas é porque aqui as casas são preparadas para o inverno e ela não deixa entrar ar e nem sair ar. Então, assim, todo o ar quente que tá dentro da casa ou todo o sol que bate na casa, ele fica preso dentro da casa, não sai. E é muito diferente, assim, a sensação térmica que a gente tem aqui com a sensação do Brasil. Então parece que eu estou assim 45 graus, sabe? Rio 40 graus. É tipo isso. Então tá bem quente mesmo. A gente tem a recomendação aqui que abre a janela só depois de um certo horário, que é quando fica bem noite. Então durante o dia a gente, não é que não pode, mas é que não deve abrir a janela, porque todo o ar quente que entrar durante o dia, ele não vai conseguir sair da casa, né? Ele não ventila. Aí a gente tem que esperar até ficar a noite pra poder abrir a janela. Então é bem sofrido assim, principalmente hoje que tá bem quente. Teve só alguns dias por enquanto, né, que a gente entrou no verão agora, então pode ser que tenha ainda onda de calor. Nos outros países eu vi que também tá bem pesado assim o calor. Por aqui teve alguns dias só, então foi bem pontual. E hoje é um desses dias, então eu tô reclamando bastante, que eu tô, meu Deus, sabe? Até lavei a roupa pra poder deixar a roupa molhada dentro de casa pra ver se dá uma aliviada. Mas é isso, eu queria contar mais essas atualizações mesmo. Espero que esse vídeo não tenha ficado tão chato assim. E daí eu vou postando nas próximas semanas um pouco mais de vlog, um pouco mais sobre a minha rotina de novo. Agora nesse novo cenário e também com esse novo microfone. Deixa um like aqui se você gostou desse vídeo. Me conta também o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Eu já falei isso em alguns vídeos, mas eu aceito bastante a recomendação de vocês. Eu sei que é mais minha família que assiste esses vídeos mesmo, mas a família do meu marido. Mas me deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver. 3 vídeos na semana, acaba que tem que ter bastante ideia pra poder suprir essa quantidade de vídeo. E é isso, deixa um like aqui de novo e a gente se vê no próximo vídeo.